Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos ler em 1 Samuel, já estamos no capítulo 26 de 1 Samuel. Eu convido você a pegar sua Bíblia e vir junto comigo, a fazermos essa leitura, uma leitura minuciosa, onde nós lemos capítulo por capítulo, livro por livro, versículo por versículo, para que a gente possa compreender e entender as mensagens que Deus está falando conosco através da palavra dele. Então, o que nós vamos aprender hoje, no capítulo 26 de 1 Samuel? Eu convido você a pegar sua Bíblia, se você tem essa oportunidade, tem essas condições agora, nesse momento, de pegar a sua Bíblia e junto comigo fazermos essa leitura. Esse vídeo é gravado, então você pode dar uma pausa no vídeo e pegar sua Bíblia e vir junto comigo fazermos essa leitura, que nos diz assim: os zifeus vieram a Saul, a Gibeá, e disseram: Davi não está se escondendo no osteiro de Áquila, diante do deserto? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar a Davi no deserto de Zife. Olha a ironia, do caso. Saul já tinha pegado esses 3.000 homens, e corrido atrás de Davi para matar Davi, só que ele não conseguiu, porque Deus não permitiu. Aí ele, pela segunda vez, ele faz a mesma coisa. Ele vai e pega 3.000 homens para atrás para pegar Davi. 3.000 homens. Olha a valentia de Saul. Sendo que Saul era genro dele. Para que ele precisava de 3.000 homens ao lado dele para pegar o genro, Tem coisas assim que Saul, aí a gente percebe que Saul estava possuído mesmo, por um demônio. Como a Bíblia fala, que Deus permitiu que um demônio entrasse no corpo de Saul, para ele fazer todas essas coisas. Então, tudo isso também, nós não podemos deixar de falar que tudo isso, irmãos, era permissão de Deus. A Bíblia diz assim, que Deus disse isso: eu crio o bem e eu crio o mal. Então, essa perseguição que Saul tinha, esse ímpeto, de perseguição que Saul tinha, isso vinha da parte de Deus. Porque Deus já queria tirar o reinado de Saul, porque Saul não estava sendo um rei obediente aos mandamentos de Deus. E vamos continuar. E Saul se acampou no osteiro de Áquila, diante do deserto, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e, percebendo que Saul vinha atrás dele no deserto, Davi enviou espia e se certificou de que Saul efetivamente tinha chegado. Então Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul tinha armado as tendas. Davi observou o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, chefe de seu exército, se deitavam. Saul estava deitado no centro do acampamento e o povo estava em volta dele. 3.000 homens. Todos protegendo Saul. E Davi, de longe, observa tudo isso. Aí eu pergunto para você, gente, tem como, se não for por Deus, tem como alguém espionar o outro com 3.000 homens à sua volta, um homem sozinho espionar o outro com 3.000 homens à sua volta, protegendo aquele homem, se não fosse por Deus? Olha o mistério, aí tem um mistério. E Davi, ele tinha isso, ele conseguia. No meio daqueles tantos homens, Deus fazia com que aqueles homens dormissem. E Davi ia até no meio, ele foi até junto de Saul, quer ver? Olha só.
E Davi falou e disse a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, o filho de Zeruia, irmão de Joabe, o seguinte: quem descerá comigo a Saul no acampamento? E Abisai disse: eu descerei contigo. E Davi e Abisai foram de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado e dormia no centro do acampamento, e sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados em volta dele. Saul vem ao encontro de Davi com mais de 3.000 homens. E Davi vai ao encontro de Saul com um homem. Encontra aqueles homens todos dormindo. Aquelas sentinelas que era para estar toda acordada protegendo o rei, estão num profundo sono. Agora eu falo para você, se isso não for da parte de Deus, de quem é? E tem gente que ainda não acredita nessas coisas. Então Abisai disse a Davi: Deus te entregou hoje o teu inimigo em tuas mãos. Agora permita-me que eu encrave com uma lança na terra com um só golpe. Não farei isso pela segunda vez. Mas Davi disse a Abisai: não o destruas, porque quem pode estender a mão impunemente? E Davi disse: juro pelo meu Senhor que somente o Senhor o ferirá, ou virá seu dia e morrerá, ou irá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde para que eu não estenda a minha mão contra o ungido do Senhor. Agora toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamo-nos. E Davi tomou a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e eles saíram, e ninguém viu, e ninguém observou, e ninguém acordou. Ninguém viu, ninguém observou, ninguém acordou. Saul vai, pega a lança, pega a água. Davi vai, pega a lança, pega a água, e ninguém viu, ninguém acordou, ninguém observou. Porque todos dormiam, um sono profundo da parte do Senhor tinha caído sobre eles. Um sono profundo da parte de Deus tinha caído sobre eles. E Davi passou para o outro lado e ficou no topo do monte de longe. Assim havia um grande espaço entre eles. E Davi gritou ao povo de Abner, filho de Ner, o seguinte: não respondas, Abner. E Abner respondeu e disse: quem és tu que clamas contra o rei? Então Davi disse a Abner: tu não és um homem? E quem é igual a ti em Israel? Por que então não guardaste teu senhor, o rei? Porque um povo veio para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Juro que mereceis a morte, porque não guardaste o vosso senhor, o ungido do Senhor, o rei. Porque um povo veio para destruir o teu rei, teu senhor. Não é bom o que fizestes. Juro que mereceria a morte, porque não agradaste vosso senhor, o ungido do Senhor. Agora observai, está a lança do rei e a bilha de água que estava à sua cabeceira. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: não é esta a tua voz, meu filho Davi? E Davi disse: é minha voz, meu senhor e rei. Então aqui Saul, ele reconheceu a voz, né, que estava falando no alto da montanha. Essa é a voz de Davi. E Davi chegou perto dele, pegou a lança e o odre de água dele. E ele disse mais: por que meu senhor persegue teu servo? Que fiz eu? E que maldade há na minha mão? Agora, meu senhor, o rei, queira escutar as palavras do teu servo. Se é o Senhor quem te incita contra mim, receba ele uma oferta. Mas se são os homens, estão malditos, sejam diante do Senhor. Então malditos sejam diante do Senhor, porque eles me expulsaram. E agora, para que eu não participe na herança do Senhor. E eles dizem: vai, servo,
vai e serve a outros deuses. Agora meu sangue não cai em terra distante da face do Senhor, pois o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse: pequei, volta, meu filho Davi, porque não farei mais mal a ti, porque hoje minha vida foi preciosa aos teus olhos. Eis que agi como um estulto e errei muito. E Davi respondeu e disse: eis que a lança do rei venha um dos seus servos e a tome, e o Senhor a pague a cada um de acordo com sua justiça e sua fidelidade. O Senhor te entregou hoje em minhas mãos, mas eu não quis estender a mão contra o ungido do Senhor. Eis como hoje tua vida teve um grande valor aos meus olhos. Assim minha vida tenha um grande valor aos olhos do Senhor, e ele me salve de toda aflição. E Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, farás grandes coisas e vencerás. E Davi seguiu o teu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Aqui a gente observa que até o próprio Saul, ele derramou, né? Ele transmitiu uma bênção para Davi. O inimigo dele, número 1, que ele queria matar, ele passa, né, uma bênção, porque tudo que nós proferimos dos nossos lábios, tudo que sai dos nossos lábios tem um grande valor diante de Deus. Nada passa impune. Foi por isso que a Bíblia fala, né, que nós devemos ter muito cuidado no que nós falamos, porque tudo que nós falamos, nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós falamos. Então é o que sai de nossa boca que nos faz abençoar alguém ou amaldiçoar alguém ou pecar. Então nós temos que tomar muito cuidado. Aí aqui a gente observa que Saul, ele abençoou Davi, abençoou o inimigo número 1 dele. Olha que interessante como que Deus age, né? E vamos continuar mais um capítulo. Todavia Davi disse a si mesmo: algum dia posso cair na mão de Saul. Não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul cesse de me buscar por todas as regiões de Israel, e para que me salve de sua mão. E Davi se levantou e passou com os 600 homens que estavam com ele para Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi morou com Aquis em Gate, ele e seus homens, cada um com sua casa, e Davi com as suas 2 mulheres, Aionã e Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. Quando falaram a Saul que Davi tinha fugido para Gate, não o buscou mais. E Davi disse a Aquis: se eu adquirir algum favor, que me seja dado um lugar, eu peço das cidades da região para que eu more lá, porque teu servo moraria contigo em tua cidade real. E Aquis lhe deu naquele dia a cidade de Siclag. Por isso Siclag faz parte das possessões dos reis da Judéia até agora. E o número de dias que Davi habitou na região dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. E Davi e seus homens subiam e atacavam os Zuritas, os Gizitas e os Amalequitas, porque desde tempos remotos eles habitavam até Sur e até a terra do Egito. Quando Davi descia aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava ovelhas e bois, jumentos, camelos, vestes, voltava e vinha a Aquis. Quando Aquis perguntava: não fizeste ataque hoje? Davi respondia: atacamos o sul de Judá, e atacamos a região dos Jerameitas e a região do sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, dizendo: para que eles não falem contra nós, dizendo o que fez Davi. E esta era a maneira de ação durante todo o tempo que morou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo: ele se tornou abominável para com o seu povo em Israel, e assim ele será meu servo para sempre. Aqui a gente observa, talvez você observou, né, o que aconteceu aqui. Davi, ele
foi tão rejeitado para os filhos de Israel, que ele estava lutando contra os filhos de Israel, ele matava os filhos de Israel para entregar nas mãos dos filisteus, para entregar para o rei de Ax, né? Aí a gente observa, isso tudo era por Deus, porque o próprio rei, o próprio povo de Israel já estava todos dispersos, Deus já não estava mais agradando desse povo, tanto que você vê que Deus já começou a não agradar esse povo desde o momento que eles começaram a adorar outros deuses, desde o momento que eles pediram para Deus um rei. Isso desagradou muito Deus quando eles, né, pediram um outro rei para Deus. E aqui a gente observa que Deus permitiu tudo isso acontecesse, né? Que Saul virasse rei, que Saul fosse, né, um homem duro, um homem mau aos olhos do povo de Israel, para que o povo de Israel visse, né, o que Deus fez por eles, que eles não precisavam de um rei, eles não precisavam, eles estavam muito bem, mas eles desobedeceram à voz de Deus e pediram, e Deus mostrou para eles com mão severa também, puniram eles por esse ato tão vil, tão odioso, né, diante de Deus que eles fizeram. E aqui a gente observa que Davi, ele foi, né, um rei né, aos filisteus. Então, terminamos por aqui esse capítulo 28 do livro de 1 Samuel. Já está quase acabando o nosso estudo do livro de 1 Samuel, depois a gente entra no 2 Samuel. Então, eu termino por aqui. Aí vamos agora fazer uma análise, né, de tudo isso, o que nós aprendemos, né, com tudo isso, com esses dois capítulos, o capítulo 26 e o capítulo 27 do livro de 1 Samuel. Vamos fazer um resumo. Irmãos, a gente observa que Deus, ele tem de diversas formas de agir em nossas vidas, né? Às vezes, alguma coisa ruim acontece com você. Quando acontece algo ruim com você, talvez você fale assim, tem muita gente, eu já vi muita gente mesmo dizendo que quando acontece coisas ruins com a gente, que o diabo, né, tá atacando. Sim, eu também concordo. Quando acontece algo ruim com você, o diabo tá atacando. Mas se o diabo tá atacando você, alguma coisa você tá distante de Deus. Então você tá muito distante de Deus. Aí vem, né, essas coisas ruins atacarem você. Então a gente observa que aqui Deus usou até o próprio rei para trazer um mal para aquele povo de Israel. Porque o povo de Israel, eles estavam o quê? Eles estavam desobedientes, não estavam mais agradando a Deus. Eles já não estavam mais. Então Deus envia, né, um espírito maligno. Tanto que você observa, tem gente que vai falar, isso aí é mentira, só Deus não coisa. Tanto fala, a Bíblia é bem categórica quando diz assim, Deus envia um espírito maligno, veio um espírito maligno da parte de Deus. E nós temos que lembrar que Deus criou o bem e Deus cria o mal. Então, se algo ruim está acontecendo com você, é porque a sua vida espiritual com Deus não está legal, não está boa. Aí o que você tem que fazer? Dobrar o seu joelho, começar a orar, começar a fazer jejum, começar a buscar a Deus para que aqueles espíritos que veio da parte de Deus afasta de você. Porque quando Deus permite que os espíritos maus entram na nossa vida, é porque a nossa vida já está muito contaminada, já está muito preta, já está muito escura. Tá entendendo? Então, se a sua vida está assim, ó, uma luzinha, Deus acendeu a luzinha. Se cuida, chama Deus, procura andar na presença de Deus para fazer a vontade dele, que aí ele te abençoa. Aí a gente observa aqui que Davi, ele tinha muito temor a Deus. Deus entregou
Saul 2 vezes. Se fosse outro, fala, não, Deus já me entregou 2 vezes esse camarada nas minhas mãos, eu vou matar esse camarada, agora eu mato ele. Nossa, isso foi uma oportunidade de louvor, né? Davi conseguir chegar no acampamento de Saul com mais de 3.000 homens em volta de Saul, e Saul estava lá no meio daqueles 3.000 homens e ninguém viu. Davi era para estar todo orgulhoso, falando, agora eu mato esse cara. Agora eu mato esse cara, eu pego o reinado dele. Mas Davi, ele teve o quê? O que adianta? Eu mato ele. E esse cara eu vou ficar sujo, porque ele é sacerdote de Deus. Ele foi ungido para isso. Então, quando você conhece o seu Deus, você observa que Deus pode estar te fazendo, está testando você. Está testando você. Quando você, né, conhece o seu Deus. Então, nós temos que ter muito tremor diante de Deus. Isso a Bíblia fala também, se o Deus nos aconselha, para que a gente aprende, né? Por isso que eu falo, é muito importante a gente ler a Bíblia para a gente ter um entendimento de como que Deus está agindo em nossas vidas. Como que acontece isso? Por que aconteceu isso? Né? Porque às vezes a gente dorme, né? Fica adormecido, não enxerga só as benfeitorias para nós, né? Às vezes a gente vem, né? Só recebemos a benfeitoria, mas a gente não observa. Nossa, Deus entregou Saul na mão de Davi. Agora é agora que Davi ia lançar a seta, né? A lança do próprio Saul ia matar Davi, né? Davi ia pegar a própria lança de Saul e matar ele. Mas o que aconteceu? Davi, não. Tá muito organizadinho. Isso aqui tá muito bonitinho para mim fazer isso. Davi era um homem esperto. E nós também temos que ter essa expertise. Davi era um homem esperto. Não, isso aqui tá muito bonitinho, muito arrumadinho. Porque tava mesmo, né? Os homens, 3.000 homens. Saul no centro. Imagina você, Saul no centro, 3.000 homens em volta. Os vigias, guarda, todos armados até os dentes. Todos, o quê? Dormindo. E o que estava acontecendo? A lança estava do lado de Saul. É agora que eu pego essa lança e mato esse infeliz que está procurando minha vida. Eu não estou tendo paz, eu estou escondendo em caverna, vivo escondendo em caverna. Agora eu mato. Não, mas ele não fez isso. O que ele observou? Está muito bonitinho isso aqui. Está muito perfeito. Por que está tudo perfeito? Ele olhou em volta dele, os homens tudo dormindo. Não, isso aqui, alguma coisa está errada. Eu não vou matar esse cara. Isso aqui não é para mim matar. Aí ele pega a lança, pega o odre de água e sai. Irmãos, tem coisas que nós temos que ter expertise. A Bíblia fala assim que as pessoas, né, das trevas, elas são mais astutas do que as pessoas justas. Então nós temos que ter muito cuidado no que estamos fazendo. Observar as coisas. Vamos observar mais as coisas, para que a gente não possa, né, como falar, meter os pés pelas mãos, né, esse ditado, meter os pés pelas mãos. Então, isso aqui nossa, como eu falo para vocês, gente, como que é bom a gente ler a Bíblia, a gente, né, Deus ensina a gente. A Bíblia toda é recheada de exemplo, para que a gente fique com a luzinha alerta, né? Fica com as nossas lamparinas todas acesas. Que às vezes nós temos muitas lamparinas, mas está todas apagadas, aí não adianta nada. É aquele ditado, quando você tem muita lamparina tudo apagada, você tem muito conhecimento da palavra de Deus, mas não pratica. Isso significa lamparina apagada. Você conhece seu Deus, você sabe como ele age diante das coisas, e você não dá a mínima importância, você não tem nenhum temor, nenhum tremor. Você conhece seus estatutos, você conhece os mandamentos, mas você não pratica.
Aí significa, isso significa lamparinas apagadas. Muitas pessoas estão com a lamparina apagada. Se você tem conhecimento da palavra de Deus, se você sabe quem é seu Deus, e você pratica aquilo, não, Deus, eu sei quem é Deus, eu não vou fazer isso. Como Davi aqui, né? Ele conhecia Deus. Como que ele ia matar Saul? Ele sabia que Saul era um ungido de Deus. E ele conhecia Deus. Não, ele é de Deus, esse cara é de Deus. Ele tá fazendo tudo isso porque Deus tá muito bonitinho, né, gente? Tava muito bonitinho essa cena que Davi encontrou Saul. Tava muito perfeito. Era só, como diz o outro, né? Era só se lamber no melado, né? Mas Davi tinha o quê? Lamparina acesa. As lamparinas de Davi estavam acesas. Agora eu pergunto para você: a sua lamparina está acesa ou apagada? O que você faria no lugar de Davi nesse sentido? Talvez você pensaria assim: eu mataria Davi, mataria ele no primeiro instante, porque ele estava me perseguindo, eu estava indo só para as montanhas, eu estava escondendo nas cavernas, eu estava sofrendo, eu estava longe da minha mulher, ele já tinha pegado a minha mulher, que realmente Saul já tinha pegado a mulher de Davi e já tinha dado para outro homem. Então Davi, ele estava cheio de rancor, de mágoa, de ódio de Saul. Ele tinha 1000 motivos para aquele momento ali matar Saul. Mas ele estava com a lamparina acesa. Ele estava com a lamparina dele acesa. A lamparina dele não estava apagada. Eu falo para você: cuidado. Cuide para que a sua lamparina nunca se apague. Terminamos por aqui. Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, você compartilha, se inscreva no canal, tá? Compartilha com seus grupos do WhatsApp. Vamos fazer esse trabalho crescer para a honra e glória do nome do Senhor. Acende a sua lamparina, mantenha acesa, que Deus vai te honrar. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.